Louvado seja Deus, que estejamos assim amparados pela divindade e que a nossa palavra, nosso encontro, o nosso reencontro, seja aproveitado por aqueles, principalmente os desencarnados, que o maior investimento é para os desencarnados, já que nós somos tão poucos, né? Apenas 7 bilhões num planeta, como é o nosso caso, e nós temos mais de 20 bilhões precisando se evangelizar. Então, vamos começar. Fique à vontade, pode perguntar o que quiser. O que nós não soubermos, deixaremos para os próximos encontros ou para as próximas encarnações. Eu ia dizer isso mesmo. Boa tarde, Adolfo. Boa tarde. De facto, nós já nos conhecemos há alguns anos, né? Quando eu aqui comecei neste caminho de conhecimento espiritual, já lá vão mais de 20 anos. Então já é assim um caminho que a gente tem percorrido, nós cá deste lado e o Adolfo lá do outro lado do mar, não é? Nessa terra onde um dia nós chegámos com alguma intenção, posso lá saber qual, não é? Enquanto eu vou aí, para não ficar tão longe de vocês, eu vou aí, pelo menos uma vez por ano eu estou aí. É sempre com muito carinho que nós o recebemos aqui, o Adolfo para nós é da casa, não é? Faz parte também já de nós, não é? E agradecemos muito por isso e agradeço muito a oportunidade de hoje poder estar aqui a trocar estas palavrinhas consigo. É de facto muito bom. Adolfo, aqui antes eu preparei aqui umas perguntinhas para lhe colocar, mas antes de começar, eu estive a ouvir uma das suas entrevistas daqui destes dias passados, penso que foi ontem, com um colega nosso aqui de Portugal, com o Fernando, e a dada altura o Adolfo falou do inferno. Mas realmente o inferno, esse inferno que nós ouvimos de pequeninos, não é? Se não te portas bem, vais para o inferno. De facto, isso existe? O inferno existe? O inferno, nós todos já sabemos que é um estado de consciência, é um estado da nossa alma, né? E hoje, em pleno século XXI, alguém ainda conceber o inferno, deve ir voltar à escola, procurar um ambiente que fale dessa divindade, uma boa escola de teologia, para desfazer esses registros. Nós até sugerimos em nossos livros que nós fizéssemos uma catarse religiosa, porque os séculos já passaram e nós continuamos ainda cultuando o diabo, Lúcifer, quem mais? O Deus, nós continuamos a cultuar um Deus de castigo. Castigo, de lutas, de guerras, né, de punições. Então, esse inferno hoje, olha lá, João Paulo II já tinha anunciado, o Papa, inferno, purgatório, paraíso, né, demônio, são estados de consciência. Isso nunca existiu. E também não vamos querer ir por inferno como alguma localidade, com algum espaço na Terra ou fora dela. Então, o estado infernal que muitos vivem, o propósito de toda essa renovação do cristianismo é nós desfazermos essa condição que causa muito medo. Então, quando a gente fala assim, um estado infernal, um estado diabólico, são estados da nossa alma. Então, nunca existiu, nem existirá. E paraíso não é nenhuma localidade no universo de Deus, mas um estado de consciência que nós vamos adquirindo. Exato, exato. Adolfo, nós estamos, pronto, agora nesta altura da Quaresma e no seguimento daquilo que o Adolfo estava agora a dizer mesmo, que esse inferno é um estado de alma, nós nesta altura da Quaresma há sempre aquela passagem nos vários filmes que nos remetem há 2000 anos atrás, não é? Àquilo que aconteceu com Jesus há 2000 anos atrás.
E isso leva-nos a pensar que esse estado de alma e essa mensagem que Jesus, através do Evangelho, nos trouxe, é algo que nós temos tendência a transformar. Mas também ouvimos e vemos nesses filmes várias personagens que nós entendemos como personagens bíblicas, fazem parte também para nos trazer algum conhecimento. Uma das pessoas que faz parte desse tempo e que eu gostava que o Adolfo, se fosse possível, que nos ajudasse aqui a esclarecer um pouquinho, é que comentasse a cura milagrosa da Verónica, aquela senhora que era portadora de uma hemorragia incurável, que segundo a visão médica daquela época, pronto, a senhora não teria cura. Isso, pronto, consta do Evangelho, não é? O que é que aconteceu para nesta cura da Verónica, Adolfo? Então, essa cura, digamos assim, foi um dos acontecimentos considerado pela Igreja, né, como milagrosos. Certo é que na lei do Pai não existe milagre, existe mérito. Então, muitas vezes nós queremos os milagres celestiais, mais isso, mais aquilo. Isso não existe. O que acontece é que o ponto de partida, o mais sagrado nesse evento da cura da Verônica, foi o alimento mental que ela teve. Em função dela ouvir falar, ou saber por alguma fonte, que o Nazareno Mestre fazia maravilhas, curava, restabelecia, a palavra dele tinha um magnetismo do acalanto, do impulso à vida, então ela se alimentou. Se eu tocar nas vestes do Senhor, ficarei curada. Imagina só o ato de força interior, o ato de fé. Enquanto que outros procuravam isso, procuravam coisas mais externas, ela apenas, se eu tocar nas vestes do Senhor, ficarei curada. Então, Jesus estava indo para atender até um chamado de uma outra necessidade também de cura, e aquele monte de gente, a Verônica chegou e tocou nas suas vestes. Olha a sensibilidade de Jesus e a visão transcendente de Jesus, porque ela chegou por trás e ele dá aquela paradinha: quem tocou em minhas vestes? Pois sinto que de mim saiu virtudes. Olha, sai de mim, então não foi das vestes, saiu da essência dele. E aí quem é os discípulos? Senhor, como é que nós vamos saber com tanta gente aqui? E a Verônica, muito trêmula, uma pessoa simples, uma pessoa que vivia praticamente na rua, a gente idealiza tantos anos, já estava por volta de 12 anos, perambulando pela cidade, porque não tinha, e todo mundo tinha receio para não se contaminar. E ela, trêmula, disse: Senhor, fui eu. Então, naquela hora, ela sentiu, quando tocou nas vestes, que deu uma reação no seu corpo. Eu estou curada. Então, a energia da cura é do Cristo. É o Cristo vida, é o Cristo amor, é o Cristo. E Jesus permanentemente conectado com a fonte da vida. Então, se a fonte da vida é o Cristo, Jesus foi um intermediário, foi um médium, como nós hoje, na linguagem moderna, falamos. E foi uma transfusão de energias do Cristo passando pelo médium Jesus e sendo colocado no corpo da Verônica. Um dos mais lindos acontecimentos, que a Verônica ali ficou magnetizada pela essência do Cristo e ela permanecerá hoje, amanhã e na eternidade, nunca mais ela apagará um evento dessa natureza. Um grande acreditar, não é, Adolfo? Isso mesmo. É verdade. Adolfo, também consta no Evangelho cristão, em Mateus, no capítulo 5, no versículo 40 e 41, Jesus, a dada altura, ter dito: e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Adolfo, graduar-nos a esse ponto é muito difícil. O que é que pode levar uma pessoa a aceitar tais humilhantes imposições? É difícil, né? A gente despir-se, não é? O nosso grau de evolução é muito difícil, mas a lei de Deus é perfeita. Deus é o supremo legislador. Então, nós sabemos que não há acaso na obra desse Deus. Então, não é por acaso que alguém
tem aquela conduta, que aquele outro tem a conduta A, a conduta B. Então, se nós estivermos inseridos nesse contexto da passagem bíblica, se tirar a tua capa, não brigue com ele se ele quiser te levar as outras roupas do seu corpo. Se te obrigar a andar mil milhas, não vá resmungando, caminha com ele 2. Ou seja, se não há acaso, não é por acaso que aquela pessoa está ali. Então, hoje, na linguagem moderna, a gente fala, não, ele é um agente a serviço da lei. E ele só se propôs a fazer ou desempenhar essa tarefa porque ele tem ressonância. Por ressonância, ele sai. Por ressonância, ele guerreia. Por ressonância, ele sai matando, sai isso. Quantas pessoas estão a serviço da lei porque aquela pessoa, outra pessoa, precisa passar por aquela prova. Mas ele só foi como agente porque ele tem afinidade. Se fosse até nesse último livro, nós colocamos o exemplo. Imagina só, Nossa Senhora, se ela fosse chamada, convocada para ter um ato de agressividade. Nem a voz dela ela conseguiria alterar, porque já faz parte da essência dela a meiguice, a ternura, a brandura. Então, ela não teria energia ou a energia da agressividade para ter determinadas ações. Mas quem tem não deve ser condenado por quem não tem, porque tudo é uma fase, né? Hoje, nós somos assim. Humildemente reconheçamos. Agora eu vou me trabalhar para eu me melhorar. Porque também querer se orgulhar pela agressividade, pela postura instintiva que muitos de nós ainda têm, não é o ideal. Eu reconheço as minhas fraquezas e vou me trabalhar para me melhorar. E aí, o remédio, a melhor terapia é a autoevangelização. Exato. No fundo, é ter essa consciência que cada dia é uma nova oportunidade, não é? É para nós crescermos. Se não tiver a dificuldade, como é que nós vamos saber o nosso grau de evolução? Então, é por isso que nós divulgamos aquele pensamento de Pedro Baldi. Todo santo precisa de um demônio. Então, precisa de alguém para dificultar, para criticar. E vamos ver se, diante das críticas, das aberrações que a sociedade impõe, como é que nós vamos nos comportando. Porque a ação, a gente elabora 1000 artifícios. A reação é da nossa natureza. Nós temos determinadas reações e depois, se a gente for pensar, passar limpo aquele nosso momento, gente, eu ainda estou dando vazão ao instinto dessa natureza? Porque é a nossa idiosincrasia. Você não raciocina para reagir. É uma coisa natural, é aquele impulso. Para a pessoa entender o instinto. Observa só, você chega ali em determinada situação com o animal, ele não vai pensar, e agora? Eu faço isso, eu faço aquilo. Deixa eu ver o que é que o Evangelho fala. Nada. O instinto dele... É por isso que nós, que somos herdeiros desses instintos animais, ainda temos essas reações bem estranhas, mas é normal. Então, Adolfo, é daí a necessidade, no fundo, muitos de nós já pensamos assim, eu já sou todo bem comportadinho, eu já faço tudo bonitinho, eu já não me enervo com isto, eu já não digo assim, eu já consigo ultrapassar esta ou aquela dificuldade. E depois aparecem pessoas que se cruzam na nossa vida, que podemos chamar assim, os nossos adversários, chamemos-lhe assim, de facto para nos trazer a essa realidade daquilo que nós somos verdadeiramente. Adolfo, é por isso que os senhores do karma colocam espíritos assim tão primários junto dos outros mais gabaritados, podendo surgir entre eles um choque? Se não tivermos essas dificuldades, nós nunca criaremos resistência. Então, é por isso que as sociedades, principalmente as primárias, têm essa diferença de evolução. Então, diz o Silvestre, a sociedade planetária terrena não tem só espírito de pouca evolução. Tem santos, tem anjos, e muitos deles na carne, igualzinho nós, né? A diferença é na consciência espiritual. Então, o nosso mundo tem um pouquinho de cada coisa. Agora, quem vai atender ao chamado da lei para a prática de determinadas situações é em função da sua pouca ou da sua evolução. Se chamar determinados espíritos para determinadas
ações super elevadas, se ele for honesto, ele falou, são virtudes que eu ainda não adquiri. Tem. Eu vou ser honesto aos meus limites, porque eu, aliás, mas a sociedade acha que eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sei dos meus limites. Eu costumo até dizer, as minhas virtudes são eternas, os meus defeitos são temporários, porque a evolução não há regressão. As nossas virtudes já são para sempre, só sendo dilatadas. Adolfo, então não seria melhor esses espíritos assim primários conviverem primeiro com espíritos de uma mesma graduação e só depois, quando eles começassem a ser mais experientes, eles pudessem começar a reencarnar junto com, chamemos assim, com os inimigos do passado? Você já está querendo sugerir ao Criador. Ah, não, isto são só dúvidas. Sendo ele o Criador absoluto, esse legislador perfeito, então você observa só, diz o Ramatiz, em Marte, os animais já evoluem com muito mais facilidade do que aqui na Terra, porque os humanos marcianos têm uma outra conduta, né? Primeiro que já não comem os animais, a alimentação é primordialmente vegetariana. E segundo que eles não têm essas alterações, principalmente quantos animais são escorraçados com a nossa voz, né? E aí os animais vão melhorando em função do contato humano. Hoje você tem um gatinho, um cachorrinho, os animaizinhos em casa, eles vão assimilando. Eles não têm o discernimento, mas vão assimilando, né? Tanto é que você vê aí na internet o cachorro abrindo a maçaneta para poder abrir a porta, fazendo coisas que ele está vendo o humano fazer. Então, ele vai assimilando, assimilando. Então, essa diferença humana, onde uns são melhores e outros ainda estão meio acanhadinhos, vai servindo para o outro. Aquele que estiver à frente, que dê com misericórdia a mão a quem está atrás. E aquele que está atrás, que modele as suas próximas trajetórias com aquele que está melhor. Então, essa diferença é da própria constituição do universo. Nós convivermos com os diferentes e com as diferenças, e não é fácil. Você observa só pequenos grupos, chamados família, colega de trabalho, ou coisa dessa natureza. Se tiver mais de um, já pode haver conflito. Se tivermos muitos, então o exercício da misericórdia é uma maravilha para todos nós. Principalmente o ver, o ouvir e o falar com misericórdia. Pois, isso é um bocadinho difícil, não é? Adolfo, nestes dias que nós estamos a viver, pronto, e não só, mas agora fala-se muito da importância do nosso pensamento, até a nível de saúde, para o nosso equilíbrio, que o nosso pensamento é de facto muito, e cada vez mais importante, e nós também aprendemos isso nos nossos estudos espirituais. Mas sabendo nós, e estando mesmo assim nós convictos que nós somos o que pensamos, que nós somos o que amamos, nós somos o que aspiramos, quando se trata, como o Adolfo acabou de dizer, de conviver com esses adversários do passado, fica um bocadinho difícil nós termos pensamentos de amor, de carinho, com esses nossos semelhantes, não é? Como é que nós não vamos repudiar aqueles que nos fizeram, se calhar, mal noutras encarnações? Isso é porque a nossa evolução ainda é muito acanhadinha. Porque a proporção que nós vamos evoluindo, nós vamos abraçando a todos. Seja hoje, amanhã ou na eternidade. Então, nós temos aí um riquíssimo livro, que eu não li, mas a Leninha leu, que é Exilado por Amor. Então, vem contando a história de um casal que durante muito tempo reencarnava juntos em Capela, lá na constelação de Cocheiro. Reencarnava. Chegou um determinado momento que Capela passou pelos momentos de exílio. E o marido, que nunca teve carícia, carinho, ternura, brandura, uma palavra doce, dócil, essa docilidade no falar, ele não tinha. Então, era muito áspero. E ela se qualificou, não precisava ser exilada. Então, o livro fala, ela, por amor ao ator da vida e aquele moço, que ele ia ser exilado para a terra, ela pediu aos superiores,
que lhe permitisse ser exilada, porque ela queria acompanhar aquele espírito, reencarnarem juntos novamente, o marido e mulher, até eles qualificar para ser um homem integral. Então, e quando esses nossos atuais adversários se encontra aquele que no passado, aquele que dominou, digamos assim, e não conseguiu ainda substituir os seus valores. Então, atualmente, juntos, não é? Aquilo que ele nos faz é apoquentar-nos a vida, é estar sempre ali a tirar-nos do sério, como nós costumamos falar aqui. O que é que nós devemos, qual deve ser, digamos assim, o nosso comportamento, como é que nós devemos fazer para aceitar? Se nós estivermos quimicamente reagindo, porque tem pessoas que não reagem com a brutalidade, com o instinto do animal, não agride fisicamente. Tem aqueles que não agridem nem verbalmente, mas a química do seu organismo é totalmente alterada, porque naquele corpo que aparentemente normal, tem uma alteração, a alma está borbulhando em função de se preservar. Às vezes o ambiente não é adequado, mas ele está sufocado. Se ele não se melhorar, quem vai ficar doente é ele. Então, a Joana de Ângeles diz, muita gente toma o veneno e pensa que quem vai desencarnar é o outro, porque isso é um veneno para o nosso organismo, essas reações. Então, qual é o exercício? Evangelho, terapia. Nós aconselhamos 3 doses de evangelho durante o dia. Café, aí em Portugal é pequeno almoço. No pequeno almoço, no almoço e no jantar. No jantar. A evangelização, nós não vamos dar esse burilamento que a nossa alma está clamando, porque nós temos o conhecimento, nós temos a letra, temos o evangelho bíblico, mas está tudo no papel. Enquanto nós não experienciarmos, vai continuar no papel. Olha, eu tenho muita fé que a gente vai conseguir ultrapassar assim aqui estes desequilíbrios, chamemos-lhe assim, e quem hoje ainda se recusa a esse afeto, como o Adolfo falou, não é? Um dia ele vai conseguir, nem que seja na eternidade, não é? Se não for na Terra, vai ser em outro mundo. Nós vamos sendo exilados para aqui. Quantos mundos nós já viemos exilados? Atualmente estamos aqui, como eu costumo falar, nos alfabetizando espiritualmente. Mas tem pessoas que se colocam como portadoras de grandes virtudes. É perigoso, porque a própria natureza vai nos colocar provas para poder ver se as virtudes que eu me atribuo se já são verdadeiras. Então, nós podemos fazer algum exercício, por exemplo, para podermos direcionar em nós a fraternidade? Diz a espiritualidade que o primeiro passo para quem quer crescer, evoluir e um dia ascender é o exercício da fraternidade. E aí nós temos a oportunidade, que Deus é a perfeição absoluta. Vai colocar aquelas pessoas que você citou ainda há pouquinho, que são diferentes e trazem as suas diferenças. Conviver com os diferentes, com as suas diferenças, é o exercício eterno. E aí, qual é o ponto de partida? Evangelizar. Então, não adianta ler o Evangelho, ler a Bíblia, ler isso e aquilo. É tentar levar a mensagem como experiência de vida. E aí, aquela reação que eu tinha, aquela reação que era normal, ela vai sofrendo, assim, vai amenizando. E daqui a pouquinho, nós, mesmo na atual encarnação, nós poderemos desencarnar mais flexíveis. E aí tem aquela passagem que é muito bonita, mas que ninguém dá atenção. A autoavaliação, você lembra do livro Pérolas de Esperança? Tem 25 autoavaliações. Diante das situações A, B ou C, como é que eu estou me comportando? Autoavaliar-se, para poder nós não ficarmos com essa fantasia religiosa. Nós queremos atingir a religiosidade. O que é que esta proposta de cristianismo renovado nos traz, nos aconselha para que nós possamos abraçar a todos de igual forma, sem haver diferenças? Então, ainda há pouquinho falamos da necessidade de fazermos uma catarse religiosa, porque as 10 grandes religiões do planeta, diz o Ramatiz, no livro O Evangelho à Luz do Cosmos, as 10 grandes religiões do planeta comungam com a mesma ética: amar ao próximo como a si mesmo.
Mas amar ao próximo como a si mesmo é a ética. Agora, a moral, que é a primeira lei da vida, é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, nós encontramos muitas dificuldades nessa nossa relação social, porque nós não atentamos para a primeira lei da vida, amarmos a Deus sobre todas as coisas. Então, nós amamos muito essas coisinhas. Né? Diz o Pietro Baldi, quantas pessoas se auto-idolatria. E dorme para as coisas, os valores eternos, e quando acorda para cuidar do corpo. Tudo está válido. São espíritos primários, às vezes até num corpo fisicamente bonito, mas a consciência é muito rudimentar. Olha, Fernanda, quanta gente representando a divindade vivem drogadas. O que é que leva um representante da divindade, que colocou Jesus como seu modelo e como seu guia, viver drogado diante de tantas dores numa sociedade? Então, você vê só que é muita gente. E aí diz o nosso Pietro Baldi, muita gente deveria estar, sobe ao púlpito para falar das coisas de Deus, mas deveria estar sentado no banco do aluno para aprender, assimilar, interiorizar. E quando for ao púlpito, que a palavra dele, a sua mensagem e ele sejam uma coisa só. Por isso que nesse livro novo você vai ver, o primeiro capítulo fala, eu e Jesus somos um. A pessoa, quando isso passar a ser real dentro de nós, gente, eu vou ter aquela ação. Se fosse Jesus no meu lugar, eu vou ter aquela reação, porque eu refleti, pensei, aliás, estou com esse pensamento desde o ano passado e tal, quer dizer, eu vou reagir, vou fazer isso, fazer aquilo. Se fosse Jesus, como é que ele faria? Então, se fosse Jesus, se nós passarmos a interrogar diante das dificuldades que nós vamos enfrentar, estamos enfrentando, se fosse Jesus, então Jesus ainda deixou aquele modelo. Quando as dificuldades maiores surgiram, Pai, em tuas mãos entrego o meu destino. Temos que despertar em nós a fé. Agora, se nós nomeamos Jesus, nosso modelo, nosso guia, vamos tentar vivenciar o que ele viveu e o que ele ensinou. Termina logo as nossas fantasias teológicas, as nossas fantasias de religião, porque é muita gente que ainda não tem conteúdo para expressar a moralidade e a ética e se colocam como líderes religiosos. Mas ele sabe que tem ali alguma coisa dentro dele que não está bem resolvida. É por isso, Adolfo, que nós falamos e que nós, quando aprofundamos e quando entramos dentro destes adventos crísticos, não é? Desta nossa transformação, uma das coisas que nós aprendemos é da importância de nós nos transformarmos enquanto cristãos, não é? Nós, para transformarmos o cristianismo, nós temos que nos transformar a nós primeiro, não é? Então, porque nós já temos aquela orientação de Pietro Baldi que a gente divulga todos os dias. Você apresenta uma proposta lindíssima. Mas quem é você? Quem sou eu? Se a sociedade não nos aceitar como humanos, não aceita o divino que nós pretendemos passar. Então, o ponto de partida é a aceitação humana. Se ninguém aceitasse o Francisco de Assis como ser humano, o exemplo, a mensagem dele não ficaria até os nossos dias. O ponto de partida é esse. Primeiro, ver humano. Como é que você leva, qual é a vida que você leva, qual é a sua ação, qual é a sua reação. E hoje, com a informática, com todas essas maravilhas, num segundo, a sociedade sabe quem somos. De onde viemos, onde estamos, quais os nossos pareceres, qual aquilo que eu coloquei. A sociedade está toda borbulhando. Então, e nós que estamos querendo representar a divindade, qual é o nosso parecer, qual é a nossa postura? Nós estamos guerreando. Né? Guerrear com os outros é em função da nossa guerra íntima. Ali eu estou demonstrando que eu vivo desarmonizado diante das leis da vida. Exatamente aquilo que o Adolfo ainda falou há pouco, quando nós falávamos do nosso comportamento para com os outros, não é? Nós colocamos nos outros, muitas vezes, aquilo que somos nós, que temos que transformar, não é? Nós vemos nos outros aquilo que nós temos que transformar em nós, não é? Fernanda, a proporção que nós vamos ficando assim mais puros em função da evolução, nós vamos assimilando melhor aquela assertiva do Paulo de Tarso. Para o puro, tudo é puro. Então, se eu estou divulgando
a impureza de alguém, isso demonstra que puro eu não sou. Para o puro, tudo é puro. Então, a liderança da reforma doutrinária dos adventos crísticos é Lupécio. E tem uma mensagem do nosso querido Silvestre. O Lupécio não se deterá na parte obscura da personalidade humana. Porque todos nós podemos ter a nossa parte feia, mas também temos a divindade em nós. Então, ele vai trabalhar o divino que nós somos. E, em função do crescimento desse divino que nós somos, a parte escura, a parte sombria, a parte da nossa persona vai ficando, vai ficando, vai ficando. Então, nós vamos substituindo valores. Porque se nós formos lutar contra as nossas próprias imperfeições, nós vamos ficar doentes. E não vamos adquirir o que nós pretendemos. Então, o negócio é aguçar o nosso Cristo interno, a nossa chama interior, a divindade que nós somos, o Deus interior. Podemos dar todos os nomes. E, naturalmente, nós vamos saindo da faixa inferior e da faixa mais escura. Só para terminar, nós estamos, como eu comecei a dizer no início, na Quaresma, e todos esses filmes e tudo aquilo que nós vemos nesta altura é tudo muito triste. E nós muitas vezes falamos que nós devemos de olhar para este tempo como um tempo de reflexão e de renovação. É assim, Adolfo, só para terminar. Só para terminar. Por acaso está aqui em cima da mesa, eu peguei o cristianismo renovado que você já tem aí em Portugal, né? O cristianismo renovado. E ali nós colocamos um item que é importante. Você está falando de Quaresma. Nós estamos já à véspera da Semana Santa. Então, imagina só, há 2000 anos nós estamos cultuando o Senhor morto. Que tristeza, que melancolia, né? Então, ao invés de celebrarmos a vida com ele vivo em nossos sentimentos, nós estamos com um quadro que não ajuda nada, nem para nós, seres pensantes, e nem para o conjunto planetário energético de bilhões e bilhões de pensamentos de tristeza. Quando próprio, isso por causa da morte. Olha, Jesus se apresentou 3 dias depois do seu desencarne, então ele matou a morte. Quando ele se apresentou naquele domingo, matou a morte. Eu não morri, eu estou aqui. Então, nós continuamos com esse sentimento e cultuando uma coisa totalmente sem vida. Então, nós a convocamos, que, aliás, a espiritualidade convocou, e fizemos até um vídeo aí de 6 minutos, para que todos nós, a partir de segunda-feira agora, dia 29, nós ficássemos até dia 4 de abril, domingo de Páscoa, celebrando a vida. Palavras com docilidade, palavra, como diz o Divaldo, com esse acalanto, com essas maravilhas, que todos nós, palavras dúlcidas, que diz o Divaldo, palavras dúlcidas, para nós fornecermos o campo energético, porque nós queremos sentir o novo Pentecostes. Sentimos a presença da divindade através dos seus emissários nesses 7 dias de exercício da Semana Santa. Então, nós vamos transformar a Semana Santa numa semana de festa, mas festa com a luz, com a alegria, com o sorriso, agradecendo a Deus por ter enviado o seu Filho muito amado, o nosso Mestre Jesus, para fazer parte das nossas aspirações superiores. E que ele viva no coração de todos nós, não é? É só nós abrirmos o coração que ele penetra, nem pede licença, ele entra para exteriorizar nobres sentimentos. Tão bom. Adolfo, muito obrigada pela oportunidade. Vamos nos cruzando por aí, vamos nos vendo por aí. Quem sabe um dia destes cá estaremos juntos para mais umas perguntinhas. Obrigada. Elabora as suas perguntas e nós estaremos já conversando outra vez. Obrigada, Adolfo, pela oportunidade.